Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top, seu blog, certo nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam também todos bem-vindos. Você que me acompanha de longa data, muito obrigado. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, de grupos, de respostas, muito obrigado. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, amado papai Tima de Montão. Hoje, dia 18 de agosto de 2023, no meu relógio são exatamente 10 horas e 54 minutos em ponto. Estamos ao vivo em definitivo, aqui da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Estamos aqui ao vivo no Spreaker Podcast e também no Spotify Podcasters, né? Estamos em conjunto, transmitindo ao mesmo tempo aqui nessas duas plataformas e essa podcast vai para o YouTube automático, está ao vivo também no YouTube. O Spreaker Podcast ele converte no formato para o YouTube, tá bom? Obrigado mesmo pela sua inscrição, você que é inscrito no nosso canal, pela confiança até os dias de hoje. E enfim, eu sempre estou falando sobre um assunto, e esse assunto vira e mexe a gente coloca a baila, né, faz parte, né, há mais de 15 anos, e quando a gente passa pela faculdade, a universidade, né, pela faculdade de pedagogia, de educação, né, faculdade de educação no curso de pedagogia, a gente descobre que tem várias questões sobre a alfabetização, vários métodos, por assim dizer, métodos sintéticos, métodos analíticos, métodos globais, métodos socioconstrutivistas, que muitos dizem que é um método, outros dizem que não, mas enfim, são considerações que nós vemos por aí que tem o método fônico, né? E nós temos crianças que têm dislexia, temos crianças que têm TDAH, né? E temos vários tipos de crianças com vários tipos de comportamento, né? Tem o autismo também, né? O TEA. E, enfim, então o professor alfabetizador, né? O pessoal fala sobre letramento, né? Mas a própria palavra alfabetização significa que você vai, a princípio, ensinar e depois ler para aprender. Olha só que louco, né? E a alfabetização, muitos torcem o nariz aí, né? Nosso papel aqui é fazer um contraponto sempre. E a alfabetização não é uma... Na alfabetização, desculpem, a leitura e a escrita não são naturais. Entende? Não é um processo natural. Então, é importante entender isso. Não é um processo natural e nosso cérebro, ele aprende naturalmente, né, a falar, a andar, caminhar, enfim, a ouvir e conversar, beleza? Mas a escrita em si é uma convenção social. A leitura também. Então, no Brasil, quando houve a caça às bruxas, né? A cartilha Caminho Suave aqui no estado de São Paulo e a cartilha Sodré, né? Foram perseguidas aí, foram tiradas do catálogo, né? E, enfim, e muitos críticos da cartilha Caminho Suave criticaram por criticar, né? Por quê? Porque a cartilha Caminho Suave e a cartilha Sodré, que são dois métodos genuinamente brasileiros, criados por brasileiras, né? Você veja só, por isso que eu digo, a Branca Alves de Lima e a professora Sodré, né, deram sua contribuição e escreveram seu nome na história da alfabetização desse país. E é pouco falado. Duas mulheres assim, que estavam à frente do seu tempo, né? Mas em tempos de lacração, em tempos de, dependendo do seu aspecto político, espectro, né, político, você
vai ter uma condição. Se você tiver um outro, você vai ter uma outra condição. Então, o pessoal tentou demonizar a cartilha Caminho Suave, mas o que tem de concreto nisso? Não tem muita coisa. O que eu sempre falo aqui no canal é o seguinte: nós temos os fonemas, né, na língua portuguesa, e a gente tem que dar consciência fonológica para as crianças, para depois partirmos para a sílaba. E a cartilha Caminho Suave com a cartilha Sodré, contudo, que as pessoas tentam criticar, está há anos-luz dessa alfabetização que começou a entrar no lugar dela. Está compreendendo? Uma internauta me perguntou há muito tempo, né, sobre essa questão. Eu respondi: a cartilha Caminho Suave você pode usar, mas primeiramente você tem que dar a consciência fonológica para a criança. Então, partindo do pressuposto que a leitura e a escrita não são naturais, você tem que ensinar. Aprender todo o alfabeto, a criança vai aprender? Não. Ela não vai saber juntar as letras. Uma outra questão que também entra nessa parte aí foi um desserviço que fizeram desse país quando eles muitos professores orientados pela Secretaria de Educação, pelos especialistas, né? Letra bastão ou letra cursiva? Por exemplo, a criança vai escrever a letra H. Quando ela vai escrever a letra H, ela tira 3 vezes na letra bastão o lápis ou a caneta do caderno para escrever a letra. E quando você escreve com a letra cursiva, você não tira. Então, a letra bastão, ela pode ser ensinada, mas primeiramente temos que passar essa questão da letra cursiva, que é uma escrita contínua, e a criança vai se familiarizar com essa continuidade. Tá certo? Porque num texto que você está falando corrido, muitas pessoas escrevem errado por isso. Você veja aí, né? Olha que nós temos corretor ortográfico aí por aí, mas mesmo assim as pessoas dão um vacilo. Por quê? Porque uma coisa é você escrever com bastão, numa velocidade, mas há momentos que você tem que escrever com uma certa ligeireza, né? Tem que escrever rápido, aliás, né? Então isso vai te atrapalhar. Então, a psicomotricidade, né, ela nos auxilia nisso. Então, quando você estuda a psicomotricidade, quando você estuda a visão humana, a fonoaudiologia, você percebe que, é um trabalho que tem que ser feito e tem etapas e tem pré-requisitos e tem certas informações que precisam serem passadas. Tem um livro antigo que da editora Ática, que eu estou sempre recomendando aqui, né? Da Glória Basso dos Santos e Sueli Parada Simão. Processo de alfabetização, subsídios para um trabalho eficiente. E eu tenho um outro livro de psicopedagogia, antigo também, Distúrbios da Aprendizagem, uma abordagem psicopedagógica, da Edicom. Antônio Manuel Pamplona Moraes é o autor, editora Edicom. Eu tenho a 2ª edição. Nesse livro aqui, ele vai alertar sobre quem é canhoto, como que deve posicionar o caderno na mesa e como que ele deve segurar a apreensão correta do lápis. E isso também não está sendo ensinado. Se você faz isso, professora, parabéns, você é uma exceção à regra. Então, se a escrita não é natural, existe uma técnica correta para que a criança faça a apreensão correta do lápis e posicione o lápis corretamente e posicione o caderno corretamente sobre a mesa. A ergonomia estuda sobre essa questão, né? Então,
A ciência, a neurociência comprovam essa questão que estamos falando. Então, toda vez que você for numa palestra ou algum local, o pessoal vem com essa historinha que ler e escrever são naturais, você tem que levantar a mão e falar assim, não é natural não. É uma convenção social e essa convenção precisa ser passada. Aprender o alfabeto é importante, tá certo? Aprender os fonemas, depois as sílabas ali, é um trabalho que dá trabalho. Por isso que eu venho pensando há muito tempo, né? As professoras aí, por exemplo, qual que é a idade correta para isso aí? Próximo dos 6 anos está de bom tamanho. Crianças que tenham altas habilidades vão antes, tá certo? Mas aquela estimulação precoce, trabalhos anteriores na educação infantil, né, podem serem feitos para ajudar esse entendimento, esse progresso. E a escrita, ela tem 4 aspectos muito importantes. Tem a linguagem verbal adequada, sem ficar infantilizando muito, né, usando muito diminutivos, isso atrapalha quando é excessivo, né? E dominar o vocabulário correto e diversificado e ver a função da língua nos seus vários aspectos. Você vai pegar um ônibus, vai ler uma receita, você tem que mostrar a importância disso, tá certo? O segundo momento, né, desses 4 aspectos da escrita é socioculturais. Né? Quando a gente vai num evento cultural, quando a gente vai em qualquer local, a gente vai na casa de alguém, sempre vamos nos comunicar através da linguagem, né? Ou da escrita. Tem a função simbólica, né? que tem uma questão muito importante, né? Por exemplo, você vê um texto em mandarim, você lê, você vê aquilo ali, você pode até copiar certinho o que está lá escrito em mandarim, mas você não vai saber entender. Entende? Né? Então, tem a função simbólica, entender a simbologia das letras ali, tá? E tem um aspecto psicomotor que precisa ser trabalhado. A concentração, a postura adequada, o controle e a força ao escrever, né? O posicionamento, como falamos. Lá no meu blog eu vou fazer questão de colocar algumas fotos desse livro, desses 2 livros que eu citei, para você ter uma ideia de referência. Eu tenho esse livro aqui, Processo de Alfabetização, Gláulia Basso dos Santos, Sueli Parada Simão, o processo de alfabetização, subsídios para um trabalho eficiente. Eu tenho 2 livros, né? Quem quiser um desses livros aqui, eu posso doar, né? A pessoa só mandar o endereço para a gente envia, tá bom? Mas isso, a leitura e a escrita não são processos naturais. O nosso cérebro, ele não foi feito para isso. Ele pode aprender isso, né? Então tem que ser ensinado. É uma convenção. E às vezes tem crianças que terão mais dificuldade, outras menos. Nós temos a dislexia, nós temos aí o TDAH, nós temos aí o TEA, o transtorno do espectro autista. Nós temos aqui várias questões que você, professor, irá se defrontar-se ao longo da sua jornada no caminho da alfabetização. Não é fácil, fosse fácil, nós não estaríamos aqui, você também não estaria estudando para fazer isso. Tire proveito da faculdade de pedagogia, que no meu entendimento, é um dos melhores cursos que existem. Ele está um pouco defasado, né? Ele poderia ser mais, vamos dizer assim, tem conteúdos que sempre tem que ser dados em paralelo a conteúdos técnicos, né? E isso é muito importante. E às vezes tem faculdades que montam a estrutura do curso de um jeito que você vai ver o que interessa lá quase no final. Então, você passa chega no 4º ano ali, né, no 7º semestre, que você vai começar a ter aqueles assuntos mais aprofundados. Se a sua faculdade não faz isso, você tem que dar o seu voo, né, buscar outros caminhos aí para você poder fazer. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, eu vou deixar para um outro momento, tá bom?